Posto Moura, livro de movimentação de combustíveis. Neste vídeo, exibiremos os procedimentos de configuração e o modo de funcionamento do LMC no Posto Moura. Antes de lançar o primeiro LMC, é necessário que os bicos, os tanques e os combustíveis estejam registrados no sistema. O combustível deve ser registrado no módulo Compras, na tela Cadastro de Produto. Nesta tela, lembre-se de marcar a opção Combustível e preencher os dados necessários para o cadastro. No módulo Posto, deve-se registrar os tanques do combustível e os bicos de cada combustível. A primeira configuração importante para o LMC será realizada no módulo Posto. Clique sobre o menu Sistema e selecione a opção Parâmetros do sistema. No campo Tipo do LMC, você selecionará a opção Venda, caso queira que o encerrante de fechamento de cada bico seja calculado de acordo com as vendas do dia. Caso o usuário opte por digitar os encerrantes na tela Folha do Caixa, selecione a segunda opção. E para postos que utilizarão a tela de encerrantes no módulo PDV, informe a opção PDV Encerrante. Caso o posto de combustível possua automação de bombas, selecione a opção Automação. Neste primeiro exemplo, iremos utilizar a opção Venda e clique sobre o botão OK. Para realizar a emissão do LMC, clique sobre o menu LMC e selecione a opção Emitir LMC. Deixe o campo código em branco, o número da folha você poderá digitar e informe o combustível. Note que não há LMC para este combustível. Informe a data do primeiro LMC. Informaremos o LMC do dia 28/12/2011. Pressione o botão Gerar. O sistema exibirá uma mensagem dizendo que não houve venda deste combustível na data especificada. Caso isso ocorra, você deverá informar o estoque de abertura de cada tanque do combustível. Nesse exemplo, informarei 1.000 litros no tanque 1 e 5.000 litros no tanque 2. Note que automaticamente o sistema lançou o estoque de abertura do dia 28, que será a soma do tanque 1 e do tanque 2. No bloco Volume vendido no dia em litros, serão informados os encerrantes de abertura e os encerrantes de fechamento do primeiro LMC. Lembrando que o encerrante de abertura será o encerrante de fechamento da data anterior. Neste exemplo, será o fechamento do dia 27/12/2011. Informarei o encerrante de abertura e o encerrante de fechamento. Após informar o fechamento e a abertura dos encerrantes de cada bico deste combustível, automaticamente o sistema calculará a quantidade vendida de combustível em cada bico em litros. Essas quantidades serão dadas de acordo com o encerrante de fechamento, menos a abertura, menos as aferições, que resultará no vendas no bico. Veja este exemplo na planilha do Excel ao lado. Para o bico 1, informei 1.200 no estoque de fechamento, 800 litros na abertura, não houve aferições no dia e o sistema calculou o vendas no bico. O valor das vendas no dia será exibido automaticamente de acordo com as vendas realizadas no sistema. No valor acumulado no mês, você informará em reais
o valor acumulado da data anterior mais o valor de vendas no dia de hoje. Veja na planilha como se deu o cálculo do valor acumulado no mês. Valor de vendas do dia mais valor acumulado do mês no dia anterior. Para que o sistema calcule o valor total das vendas desse combustível no dia, no bloco para uso do revendedor, informe na coluna unitário o preço de venda de 1 litro desse combustível. Automaticamente será calculado em reais o valor. Na coluna Vendas do dia, será exibido o total em litros de vendas realizadas para este combustível na data. Este valor será calculado de acordo com as vendas no bico para o combustível, ou seja, 400 mais 200 litros será 600 litros de vendas no dia. Para cálculo do estoque escritural, o sistema realizará o seguinte cálculo: volume disponível, que é o valor de abertura, mais a quantidade de combustíveis compradas na data, menos as vendas realizadas no dia. Este valor terá o estoque de fechamento físico dos tanques deste combustível. No entanto, este valor nunca será o real. Ocorrem alguns fatores que fazem com que o combustível tenha perdas ou ganhos. Um dos exemplos que podemos citar para perda ou ganho de combustível é a temperatura do ambiente no dia. Existe um fator chamado dilatação que faz com que o combustível tenha um volume maior ou menor de acordo com a temperatura. Ou seja, nunca esse valor será real. Outro fator determinante para que ocorra perdas ou ganhos no estoque de fechamento do combustível é a medição do tanque, pois essa medição baseia-se numa tabela que nem sempre informará um valor preciso da quantidade em litros de combustíveis nos tanques. Erros operacionais da bomba também poderão ocasionar perdas ou ganhos de combustíveis. Então, sempre o usuário que está registrando o LMC informará o valor do estoque de fechamento físico e a partir desses valores será calculado as perdas ou ganhos ocorridos. Para registrar o LMC, pressione o botão gravar. O primeiro LMC para o combustível foi registrado no sistema. Caso você informe o combustível novamente, automaticamente o sistema exibirá a data anterior como último LMC registrado. Pressione o botão girar. Note que o sistema exibirá o estoque de fechamento físico da data anterior como estoque de abertura da data atual. Antes de registrarmos esse LMC, iremos registrar uma nota fiscal de compra de combustíveis para este tanque e realizaremos também algumas vendas. No módulo Compras, entraremos na tela Cadastro de entrada de produtos, onde registrarei para a data do dia 29/12/2011 uma nota fiscal de compra. Informarei o combustível gasolina, a quantidade comprada em litros, o valor unitário do litro e as demais especificações da nota fiscal. Após clicar no botão gravar, o sistema exibirá a tela de distribuição de combustíveis, onde informarei novamente o combustível, a quantidade de combustível armazenada no primeiro tanque e a quantidade armazenada no segundo tanque. Ao pressionar o botão fechar, a nota fiscal será registrada. Voltando ao LMC no módulo posto, irei gerar o LMC do dia 29/12 novamente
e automaticamente a nota fiscal e a descarga realizada em cada tanque será exibida no volume recebido. Então, podemos concluir que o volume recebido é a quantidade em litros de combustíveis comprados na data. Agora iremos para o módulo PDV, onde realizaremos algumas vendas para que o encerrante de fechamento seja modificado. No módulo PDV, acessaremos a tela de venda e informarei o combustível. Informarei o bico e a quantidade abastecida em reais. Finalizarei a venda. Realizarei uma venda para o bico 2. E ao voltarmos à tela de LMC no módulo posto, irei gerar o LMC novamente. Note que o encerrante final de cada bico foi modificado de acordo com as vendas realizadas. Foi obtido o valor de vendas em cada bico em litros e o sistema calculou em reais o valor das vendas no dia. O sistema exibirá também o valor das vendas no dia em litros, o estoque escritural obtido pelo sistema, tendo em vista o volume disponível menos o valor de vendas em litro, e o estoque de fechamento será modificado manualmente para que o mesmo seja ajustado de acordo com o total real na bomba. Note que nesse caso obtemos um ganho de combustível e para finalizar o LMC, pressione o botão gravar. Agora iremos gerar o LMC do combustível etanol utilizando os encerrantes informados na folha do caixa. Primeiramente, devemos configurar o LMC para a utilização da folha do caixa. No módulo posto, clique sobre o menu Sistema, Parâmetros do sistema e informe no tipo do LMC a opção Folha Caixa. Pressione o botão OK. Para gerar a folha do caixa, clique sobre o menu Folha de Caixa, informe a data da folha do caixa que será registrada, informe o funcionário responsável e selecione o turno. No LMC, deve ser utilizado a última folha do caixa gerada no dia. Isso ocorrerá em estabelecimentos que possuem 2 turnos. Então, este caixa foi aberto às 9h50, pressione o botão Gerar. Serão exibidos os valores de encerrante, as vendas por combustível, os serviços vendidos e as vendas agrupadas por grupo. Então, podemos notar que o encerrante inicial do etanol encontra-se zerado. O encerrante final pode ser digitado pelo usuário, a fim de que o sistema calcule as faltas de combustíveis. Por exemplo, no bico 4, informarei como encerrante 170. Automaticamente, o sistema calculou no bloco Vendas por Combustível uma falta de 10 litros, pois foram passadas no PDV apenas 160 litros de combustível no bico 4. Para arrumar esta falta, deve-se voltar ao módulo PDV e na tela de vendas realizar uma venda para o combustível no bico onde ocorreu a falta. Por se tratar de uma falta em litros, informarei no campo quantidade, a litragem e finalizarei a venda. Voltando à folha de caixa no módulo posto, irei pressionar o botão Vendas para que as colunas da folha de caixa sejam atualizadas.
Note que automaticamente a falta de 10 litros desapareceu. Iremos lançar também uma aferição para o etanol e a mesma será inclusa nesta tela. No módulo posto, clique sobre o menu bico, cadastro de aferição. Informe a data da aferição, selecione o caixa, informe o bico e informe a quantidade aferida. Pressione o botão gravar e a aferição será registrada para o bico. Voltando novamente à folha do caixa, irei gerar novamente a folha e automaticamente será exibido o valor aferido no bico especificado. Para registrar esta folha do caixa, a fim de que os encerrantes sejam enviados para o LMC, pressione o botão gravar. Folha do caixa gravada com sucesso, clique sobre o botão OK. Pressione menu para sair da tela. Agora iremos no menu LMC, emitir LMC. Informarei o combustível etanol. Informarei a data de emissão do LMC e ao pressionar o botão gerar, automaticamente o sistema exibirá o valor dos encerrantes finais para cada bico deste combustível. Você poderá digitar o estoque de abertura por se tratar do primeiro LMC registrado. Automaticamente também foi exibido o valor recebido, pois houve nota fiscal de compra para os tanques do etanol nesta data. De acordo com a abertura e o valor recebido, o sistema calculou o volume disponível e iremos informar o encerrante de abertura, pois este é o primeiro LMC. Note que a aferição realizada no bico 3 também foi exibida na tela. E o sistema calculou o volume de vendas em litros para cada bico. Observamos novamente que foi exibido o encerrante de fechamento, menos a abertura, menos a aferição, e o sistema calculou o vendas no bico. Note que o sistema exibiu os valores de estoque escritural, estoque de fechamento e vendas do dia em litros. Você deve ajustar o encerrante de fechamento e o sistema calculará o ganhos ou perdas no fechamento físico da bomba. Pressione o botão gravar, LMC registrado com sucesso de acordo com a folha do caixa. Agora iremos gerar um LMC para o combustível gasolina utilizando os encerrantes informados no PDV. Primeiramente, devemos habilitar a tela de encerrantes para o módulo PDV. No módulo PDV, clique sobre o menu Vendas, Configurações do sistema. Esse procedimento deve ser realizado pelo suporte técnico. Digite a palavra encerrantes e pressione o botão buscar. Na configuração informar encerrantes no fechamento, marque a opção sim e pressione o botão confirma. No botão configurar banco de dados, confirme os dados de conexão com o banco. Pressione o botão OK. E agora iremos fechar o módulo PDV e abri-lo novamente para que a tela de encerrante seja exibida. Antes de exibirmos a tela Informar encerrantes no PDV, devemos realizar a abertura do caixa. No módulo PDV, clique sobre a opção Caixa, Movimentação no PDV. No campo Operação, selecione a abertura do caixa e pressione OK para que o mesmo seja aberto. Clique sobre o botão OK novamente, caixa aberto. Agora clique sobre o menu Caixa novamente e selecione Informar encerrantes. Será exibido como encerrante inicial e final os mesmos valores, pois ainda não realizamos vendas em nenhum dos bicos. Ao informarmos
o encerrante de fechamento de um determinado bico, automaticamente o sistema calculará a quantidade em litros das vendas nesse bico. Então, para que a falta seja zerada, devemos realizar uma venda de 74,54 litros no bico 1. Pressione o botão OK. Iremos até a tela de vendas, onde informaremos o combustível do bico 1 e no campo quantidade informaremos a falta em litros. Finalize a venda utilizando o F5 e informe o valor recebido. Ao voltarmos à tela Informar encerrantes, note que a falta no bico desapareceu, de forma que possamos utilizar este encerrante ao lançar o LMC da data deste caixa. Iremos no menu Sistema, Parâmetros do Sistema, onde iremos configurar o LMC para a opção PDV encerrante. Pressione o botão OK e abra a tela Emitir LMC. Informaremos o combustível, a data do encerrante e pressione o botão Gerar. Note que automaticamente o sistema utilizou o encerrante de abertura e de fechamento dos bicos em que informamos no PDV. Neste exemplo, informamos apenas o encerrante do bico 1. Você pode também acertar o encerrante de fechamento no próprio LMC, como faremos no bico 2. Ao informarmos o encerrante de fechamento, o sistema calculará o valor em litros das vendas no bico. O sistema calculará as perdas e ganho e pressione o botão Gravar. Pressione o botão Menu para sair da tela. E estes foram os procedimentos para utilização do LMC de acordo com o encerrante da venda, encerrante da folha de caixa e o encerrante informado pela tela de vendas no PDV.